É sabido que a associação da atividade física com uma dieta balanceada promovem a boa saúde. Mas um aspecto importante que muitos não sabem é que a associação da atividade física com uma dieta balanceada, ela também promove ou evita o envelhecimento precoce da pele. Tá? Então é disso que nós iremos hoje falar, sobre a atividade física e como ela vai impactar na produção de colágeno, associado ao processo de glicação, que também impacta na manutenção, na preservação e na produção de colágeno na nossa pele. Então, a atividade física e a ingestão ou um aporte reduzido ou uma alimentação com baixo teor de açúcar auxilia na estética facial, tá? E de que maneira isso acontece? Quando a gente se refere à atividade física, o ganho que você vai ter na melhora da qualidade da pele, ela vai se dar por alguns fatores, tá? Então, a gente pode listar aí o aumento da circulação sanguínea, tanto arterial quanto venosa, e o retorno linfático. Quando você tem o aumento da circulação sanguínea, arterial, você oxigena melhor esse tecido, você nutre melhor esse tecido, então todo o processo de reparo celular, cicatrização, ele se torna melhor. Então, quando melhoramos também a circulação sanguínea e venosa e, consequentemente, o próprio retorno linfático, você aumenta a eliminação de toxinas e diminui bastante a retenção de líquido. Um outro aspecto interessante da atividade física é que ela aumenta a transpiração. Quanto mais você transpira, mais você consegue eliminar toxinas. Aí um aspecto que muitas pessoas não sabem e que isso foi descoberto há pouco tempo, a gente não sabe exatamente como acontece, mas histologicamente isso é comprovado, tá? A prática de atividade física regular aumenta a produção de colágeno. E o colágeno é o responsável pela sustentação da nossa pele. Também com a prática regular de atividade física, você diminui o hormônio do estresse, você diminui o cortisol. E o cortisol, ele favorece um processo chamado de glicação, tá? Que a gente vai falar mais tarde. Mas, a princípio, a glicação ela é ruim para o colágeno. Um outro aspecto interessante é que a atividade física regular, associado a uma alimentação balanceada, ela aumenta a barreira hidrolipídica da nossa pele. Essa barreira ela é responsável por prevenir a ação de agentes nocivos à pele, poluição, evitar infecções de bactérias, vírus, fungos, tá? Auxilia também na prevenção ou no tratamento, por assim dizer, de algumas dermatoses, irritação de pele, tá? Então é um aspecto bastante interessante. Mas também temos um aspecto ruim quando nós nos referimos à prática de atividade física feita em excesso, tá? Ou atividade física em alta intensidade, quando você não tem um equilíbrio, uma dieta balanceada, isso pode ocasionar uma redução prematura, tá, dos coxins de gordura da face, principalmente do terço médio, bochecha. Esses coxins de gordura são responsáveis pela sustentação do rosto, ajuda a dar contorno, curvas ao nosso rosto. Então, quando você perde esses coxins de gordura, há um envelhecimento precoce da pele, associado à redução, perda de colágeno ao longo da vida, aumenta a flacidez, aumentando a ptose facial. E a dieta? Onde é que ela entra nessa história? Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre um processo chamado de glicação? Então, uma dieta desbalanceada, rica em açúcar, ela favorece um processo de glicação, e esse processo de glicação nada mais é do que a junção de uma molécula de açúcar com uma molécula de proteína.
Então, quando a gente fala em molécula de proteína na nossa pele, a gente está se referindo ao colágeno, que é o que dá sustentação, e a elastina é o que dá elasticidade à nossa pele. Então, quando essas moléculas, essas proteínas são glicadas, é a mesma coisa de que ela fosse caramelizada. E o resultado final é uma proteína instável, quimicamente instável. Então ela fica quebradiça. E aí você tem uma redução precoce de colágeno e elastina, e aí vai favorecer o processo de pitose facial, né, um envelhecimento mais precoce. Então, nos tratamentos estéticos, o que a gente quer é promover a produção de colágeno ou tentar manter o máximo possível aquele colágeno. Então, dietas ricas em açúcar, elas vão na contramão do que a gente quer com os tratamentos faciais. E como que a gente consegue prevenir esse processo de glicação? E outra coisa importante, quando eu me refiro a açúcar, eu não estou só falando do açúcar refinado, o açúcar branco, tá? Eu estou incluindo aí o demerara, eu estou incluindo aí o açúcar mascavo e também, basicamente, todos os carboidratos, tá? Farinha branca, então aí entra as massas, pães, tá? Não estou dizendo que você tem que deixar de comer, se alimentar com carboidrato, porque ele faz parte, ele tem funções específicas, né, no nosso organismo, então tem que fazer parte da nossa dieta. A ingesta excessiva de carboidrato ou açúcares, ela é tão deletéria, ela é tão prejudicial à nossa pele quanto a ação dos radicais livres. Tá? Então, como é que a gente vai conseguir prevenir? Tá? Basicamente, primeiro de tudo, uma dieta, tá, com baixo teor de açúcar. Eu sei que isso é difícil de acontecer porque nós não estamos acostumados, nós não fomos educados para ter uma dieta com baixo teor de carboidrato. E o açúcar, ele tem um efeito químico também muito parecido com algumas drogas. Então, quando a gente fala que o açúcar é viciante, na realidade ele tem um efeito, sim, que causa dependência, em algumas pessoas um efeito até um pouquinho maior. Então isso torna mais difícil a adesão em relação às dietas com baixo teor de carboidrato ou baixo teor de açúcar. A palavra-chave em tudo isso é reeducação alimentar, e o profissional mais adequado para tentar te ajudar é um nutricionista. Então é sempre interessante você ter um acompanhamento nutricional, porque você simplesmente não pode excluir o carboidrato da tua dieta. E aí o nutricionista vai conseguir equilibrar exatamente aquilo que você precisa, tá? Principalmente se você começa a fazer a prática de atividade física. Então você vai ter uma demanda calórica para poder treinar adequadamente, né? Então isso tem que ser muito bem balanceado. Uma outra frente que a gente também pode estar trabalhando, tá? E aí o profissional de estética pode estar também te orientando, é em relação ao combate a esses radicais livres ou esses antiglicantes. O interessante é o seguinte, todo antioxidante, aquilo que vai combater o radical livre, normalmente ele também é um antiglicante. Tá? E aí a gente tem como estratégica os nutracêuticos e os dermocosméticos. Ou seja, a gente consegue, a partir de ativos antioxidantes, pela suplementação e pela uma dieta balanceada, combater esses radicais livres. E também com o uso de dermocosméticos, ou seja, cremes e produtos de uso tópico que possuem ativos antioxidantes / antiglicantes. Os 4 principais antioxidantes ou antiglicantes que a gente encontra na natureza, esses ativos, né? A gente pode falar dos flavonoides, as catequinas, os polifenóis e os carotenoides.
Seria interessante depois você no Google dar uma procuradinha para ver quais alimentos você consegue na sua dieta obter esses antioxidantes. Dentre esses antioxidantes, vale também lembrar das vitaminas, principalmente a vitamina C e a vitamina E. Além desses antioxidantes naturais que a gente consegue obter com a alimentação, a gente também tem alguns ativos sintéticos, tá? Que você consegue encontrar em farmácias, em alguns polivitamínicos ou ativos ou cápsulas antioxidantes. Aí a gente tem a cisteína, a gente tem a astaxantina, a zeaxantina e o hidroxitirosol, ok? Normalmente, os tratamentos com skincare ou aqueles tratamentos, os cuidados diários que você tem com a pele começam a acontecer a partir dos 25 anos, né? Então é sempre interessante quando você vai optar por produtos para realizar o seu skincare em que eles tenham ativos antioxidantes, tá? E também é mais inteligente quando você for iniciar algum tratamento estético, tanto corporal e principalmente facial, em que você faça a associação de uma atividade física, uma prática de atividade física regular, tá? Com uma dieta balanceada para você evitar o processo de glicação. Porque quando a cliente procura uma clínica de estética para um tratamento de rejuvenescimento, a intenção, dos objetivos é você estimular a produção de colágeno e também evitar com que você perca esse colágeno precocemente. Então, a atividade física e uma reeducação alimentar, uma dieta balanceada em baixo teor de açúcar, associado a ativos antioxidantes, tanto na forma de nutracêuticos como de dermocosméticos para o skincare, ele se torna uma estratégia extremamente interessante. Tá joia? Agradeço pela audiência aqui no canal, espero que tenham gostado do vídeo, mandem recadinhos, tá? Cliquem, curtam, se inscrevam e assim a gente consegue cada vez mais produzir conteúdos para vocês, tá bom?